E então eu começo por vos apresentar vários trabalhos, mas começo por um que define depois como eu vou trabalhar a partir daí. E que foi feito durante 3 anos, portanto eu fotografo e continuo a fazer desta maneira, todos os dias, constantemente, tenho sempre uma máquina. Não estou muito preocupada para que é que serve, mas sei que há qualquer coisa e que um dia vou olhar para este corpo de trabalho e vou ver o que lá está dentro. Vou ver que há uma coisa que liga, que tem a ver com o que eu vivo, com o que eu leio, com aquilo com o que vivo com as outras pessoas que partilham as mesmas inquietações e que nos constroem, os encontros, a educação, a leitura, todas estas coisas. Então, durante estes primeiros 3 anos, isto é um dos meus trabalhos de diploma, eu fiz a Maison Sans Maître, que eu guardei o título em francês porque eu levei muito tempo a encontrar um título para este trabalho e eu sonhei-o depois de ler a obra de René Char, que é um poeta francês de Provence, e o primeiro livro dele chama-se Le Marteau sans Maître, e um dia eu sonhei que na realidade o título que eu procurava já lá estava e que esta era a tese daquilo que me guiou durante estes 3 anos na escola. Portanto, eu apresento-vos o primeiro trabalho que para mim continua a ser muito valioso depois desta explicação que eu vos faço. Portanto, todas as fotografias são feitas em distâncias muito curtas, no espaço onde eu vivia, na casa. Tudo é feito realmente no sítio em que eu vivia sem sair. E sempre com esta ideia de que todos estes objetos que nos rodeiam, eles vão ficar depois de nós desaparecermos e já estavam antes de nós chegarmos. Portanto, outra das características da maneira como que eu reconheço à medida que vou avançando, que eu faço é que quando eu desenvolvo um projeto, ele nunca está sozinho. Eu preciso sempre de outro projeto ao lado e um vai levando o outro. E então a história de tudo aquilo que é construído com fotografias que eu fiz no mesmo período que a Maison Sans Maître e que representam, cujo protocolo é uma caixa que eu trouxe. As fotografias vocês vão poder ver, eu não quis projetá-las, porque o exercício o que eu queria com este trabalho, da história de tudo aquilo que é explicar como uma fotografia, antes de explicar o protocolo, eu tenho às vezes talvez um pensamento um bocadinho radical, mas a ideia de que toda a gente pode fazer uma boa fotografia, acho que é mais difícil construir uma história. E aí está a dificuldade. E então esta ideia de que uma fotografia justaposta a outra transforma-se. Portanto, eu construí, nos meios económicos que eu tinha na altura, achei que um caderno era a melhor fórmula para explicar que
fotografias que vivem umas com as outras, mas que quando vemos uma não podemos ver aquelas a que está associado, e uma vez que há um efeito de contaminação, e uma vez que vemos a primeira e chegamos à última, a primeira já não é a mesma. Portanto, são 15 histórias e eu convido-vos a, se quiserem passar, ir vendo ao longo do... É preciso tirar um e ir vendo. Portanto, esta é... Sim, sim, sim. Sim, ou talvez eu possa mostrar um... No, sim, poder passar, sim. Portanto, a história de tudo aquilo que é. E esta, uma vez mais, tem a ver com esta coisa do... Para mim é muito importante que se possa tocar nas coisas. A fotografia, para mim, a mais importante de toda é a fotografia do álbum de família, por isso é que nós queremos guardar, sempre representar os retratos de família, os grupos, os eventos, e quer dizer, guardar a recordação daquele momento. E o efeito, a questão de poder tocar nas coisas, por isso é que à entrada eu hoje instalei lá em baixo um projeto também de cartazes, em que não é tão importante nestes casos a nobreza da impressão, mas mais o facto que possamos tocar e viver com estas coisas. Eu penso sempre nas fotografias com que eu poderia tomar um pequeno almoço, acordar de manhã, pôr em todo o lado, e para viver com elas. A seguir à escola a seguir a este momento vivido em Arles, a fotografia levou-me até Berlim. Eu apaixonei-me por um fotógrafo e fui viver para Berlim. Assim, uma decisão muito rápida. E durante 3 anos eu fotografei, sem nunca pensar muito bem para que é que era. Estava um bocadinho fora de fazer exposições, mas vivia com alguém que fotografava muito. E eu gostava daquela energia, depois dos anos da escola, de alguém que não está preocupado para que é que serve, mas o importante era estar perto das pessoas e estar com elas, e cada vez mais perto. E aquilo fascinou-me, e eu fotografei muito tempo assim, seguindo esta pessoa. E ao fim de 3 anos dei-me conta que tudo aquilo que eu tinha fotografado e que revelava em casa, na casa de banho, tinha tudo a ver com o estado e o amor, e tudo continuava sempre em distâncias muito curtas, e ao mesmo tempo tinha começado a fotografar gestos que eu chamo cálidos, e entre as pessoas, de toques, de afeto, de paixão. E eu dei-me conta que tinha todo um trabalho sobre isto, em que o meu sentimento se aplicava a toda a visão que eu tinha. E chama-se O Amor Não é Cego, uma parte está exposta lá em baixo. Eu decidi publicar em forma de cartaz, porque pareceu-me que é um tema eterno e para todos, e acho que deve ser o elemento que rege a vida das pessoas, e que não era importante que tivesse emoldurado, nobre, contracolado, mas sim que pudesse viver em cartaz, colado na rua, pregado. E aqui está ele.
Portanto, são 20 fotografias, elas são cartazes, como eu vos disse, e dependendo dos lugares onde instalo, elas podem viver independentes, ou ser só 5, ou ser só 7, ou ser só 10. Portanto, é sempre muito livre. Bom, durante o mesmo período, em Berlim, como eu disse, eu tinha-me afastado um bocadinho do que era o circuito de exposições e vivi uma vida, tinha que aprender alemão e pensava que a minha vida ia ser os próximos 10 anos lá. Fiz vários trabalhos, portanto, antes a Pauliana falou desta questão de como é que se vive sendo fotógrafo, vive-se com dificuldade. E é preciso não ter... É um sonho, mas é preciso sempre trabalhar ao lado. Portanto, eu fiz várias coisas. Durante uma época fui padeira, porque eu queria ter a luz do dia, portanto trabalhava à noite. Depois fiz tradução e durante muito tempo tomei conta de uma rapariga. E o tempo que eu vivi com ela, eu gostei porque ela levou-me a lugares onde eu não tinha... que eu tinha-me esquecido onde tinha estado. E desse tempo que nós passámos juntos, eu criei uma exposição de bolso, que só existe aqui, porque ela ainda é muito pequenina e eu tenho sempre muito medo do que é que se pode fazer com as fotografias das crianças. Portanto, eu decidi que também para fazer eco a esta coisa muito bonita e muito delicada das pessoas de guardarem fotografias dos entes queridos na carteira, que têm sempre próximo de si. Eu tinha recebido um presente de uma amiga que sabe que eu fotografo com o 6:6, um quadrado. Portanto, ela tinha encontrado um álbum num marché aux puces e tinha-me oferecido este objeto. E eu levei muitos anos a descobrir o que é que eu ia meter lá dentro, até que tinha uma história sobre a infância, que eu quis chamar Lembras-te. E eu mostro-vos algumas fotografias e depois passo a... Esta exposição só existe aqui dentro, portanto, para vê-la é preciso que nos encontremos. Eu tenho sempre comigo. E peço só que façam com delicadeza, que ele às vezes pronto, é assim delicado. Portanto, é este objeto aberto que passa e chama-se Lembras-te, e fazia-me pensar uma história que eu ouvi um professor de fotografia na faculdade, que havia num seminário uns colegas que tinham umas fotografias das crianças a sair da escola, portanto, tipo o rebanho que sai a correr na liberdade, e este professor tinha agarrado na fotografia, tinha atravessado assim a aula, éramos uns 50 no anfiteatro, vem ter com um e diz-lhe: lembras-te? E isto fez-me sempre pensar o tempo que eu passei com a Iana, que ela passava o tempo todo a levar-me para estes lugares onde eu já tinha estado, e acho que espero que muitos tenhamos passado, porque são lugares e coisas muito bonitas. E então, entre o tempo que eu passei com ela também me fez lembrar coisas que nós fazíamos quando éramos pequenos, os feijões nos potes com algodão, e ver crescer, as batatas que só largam o amido. Uma coisa muito bonita é que são os peixes dentro dos sacos de plástico quando íamos pescar às lojas dos animais. E então houve coisas que eu refiz e coisas que eu ia encontrando. Além disso, ela era perfeita para qualquer coisa que visse, tudo parecia encantador e podíamos lhe dizer que estava tudo no fundo do saco, ele entrava no...
Pronto, para vê-las todas é preciso ver o... Talvez quando ela tiver 18 anos e puder vir falar comigo, assim ela explicar é mais fácil. Então eu passo a seguinte grande projeto, ainda projetos estou a realizar. Portanto, entretanto, durante este tempo todo eu vivia fora, continuava em Berlim e pareceu-me fundamental, essencial, não podia ser de outra maneira, tentar entender porque é que Portugal, a língua portuguesa, vir, para além de que a minha família estava aqui, era tão importante e porque é que as pessoas que saem de Portugal ou do seu país de origem sentem que têm que voltar. E então pareceu-me uma coisa muito evidente, há 6 anos, começar a fotografar Portugal, mas é muito vasta a ideia de porque é que eu podia, como é que eu poderia falar há tantas coisas para dizer, fotograficamente também, tenho sempre uma ideia que a preto e branco está muito bem explicada, a preto e branco há fotografias maravilhosas, trabalhos fotográficos, e o que é que eu poderia dizer de outra maneira? E então um dia, à chegada a Lisboa, vendo o Tejo, que é tão importante para nós todos, e para a língua portuguesa, para o fado, para a canção, mesmo para definir o que é o Ribatejo e o Alentejo, pensei que aquela água toda já tinha atravessado também Espanha e que, em alguns momentos, a linha da fronteira é a água. E neste momento em que nós vivemos com as fronteiras abertas, e ainda bem, não há linha, as linhas desapareceram, mas há onde passa o rio. E então decidi ir ver o que é que acontecia na fronteira e durante muito tempo achei que eu ia fotografar a fronteira. E haveria-se um grande projeto de ir ver os 4 grandes rios que atravessam Espanha e Portugal, o Minho, o Douro, o Tejo e o Guadiana, nos 2 países que são muito importantes para a minha formação, um em que eu estudei e vivi muito tempo e noutro ao qual eu pertenço por causa de questões de língua e de família e de pertença, que eu não sei exatamente porquê, mas que é muito importante, e de um amor extremo, e fui fotografar os rios. E no princípio eu pensei que era a fronteira, depois achei que não era possível falar do que é que acontecia naquele sítio sem ver o que é que havia antes e depois. Além disso, eu já tinha começado no Tejo, no estuário, que era ao fim. E durante 6 anos, todos os tempos que eu tinha livres e um bocadinho de dinheiro quando vinha a Portugal, ia fotografar um bocadinho. Comecei aqui perto, no Guadiana, logo ali no Alqueva e na Aldeia da Luz, que já tem matéria para uma vida inteira, porque aí a aldeia desaparece e como é que se pode falar e viver quando a terra já não está e é preciso refazer noutro sítio. Portanto, é uma coisa que me fazia pensar muito outra vez sobre a questão de como se vive e como há direito de mexer as coisas para ter mais água, mas que também beneficia uma melhor vida para aqueles à roda. E fui fazendo. E animei, apresentei o projeto ao governo francês, que dá umas bolsas muito generosas e permitiu-me, o ano passado, durante um ano, dedicar-me exclusivamente a este projeto, que se chama A Travessia, que eu estou a desenvolver. Portanto, aqui apresento-vos as fotografias e lá em baixo, no oratório, instalei uma peça sonora que é feita de todo o registro sonoro que eu comecei a fazer desde há 2 anos, porque era muito difícil, às vezes, falar do sublime que é a paisagem e eu com toda a pretensão de transformá-lo em fotografia e chegava aos sítios e dizia, mas que ideia tão... que pretensão de querer traduzir em fotografia uma coisa que é muito mais além do que se pode explicar em fotografia, e comecei a gravar o som e uma pessoa, como é que se diz, uma documentarista de rádio construiu aquela peça que está lá em baixo, que são 20 minutos. Portanto, eu passo a mostrar o ponto que estou atualmente sobre a travessia. Em nenhum momento eu digo que lado da fronteira nós estamos, nem qual é o rio.
Identifico esta fotografia, só às vezes é difícil saber qual, as pessoas não sabem qual é o rio, mas ela não faz parte da série. Talvez um rio seja todos os rios, não sei. Portanto, mesmo se nós não vemos a água está sempre muito perto. Pois ao longo deste caminho e de seguir o rio, obviamente o meu ponto de vista e aquilo que me preocupava foi se transformando sem me dar-me conta, porque no princípio eu achava o meu trabalho começa quando eu chegar à água e depois fotografar, e depois dei conta que não, no momento em que eu saio para ir já é o trabalho, já estou na reflexão do que é que será. E depois havia muitas questões de porque é que eu faço isto, porque é que se tem que explicar um país em relação a outro. E também como explicar os encontros e os lugares e como fazer uma hierarquia destes elementos. Portanto, são todas as questões que me acompanham à medida que eu vou avançando. De tal forma é que pronto, eu mudei-me para Lisboa e agora fotografo, vivo ao pé do rio. Este ano que eu pude dedicar pela primeira vez inteiramente a este projeto, o que eu fiz quanto a método de trabalho é eu saí uma semana por mês. Portanto, eu fotografava uma semana por mês, saía em missão e depois voltava, revelava, via e seguia, para ter sempre uma noção de em que ponto é que eu estava, o que é que eu tinha melhorado em relação ao tema. Tudo o que eu fotografo ainda é tudo em filme. Sim. Este trabalho é o primeiro que tu usas a cor? Nos outros, antes, às vezes entra um pouco a cor. Sim, este é totalmente a cores. Porque havia já esta questão de que, para mim, há trabalhos muito importantes sobre Portugal que são a preto e branco. Portanto, eu não tinha nada. Sim, não sei, pensei o que é que eu podia fazer. E depois também havia a questão de que pareceu-me uma oportunidade para trabalhar a cor, porque para mim sempre foi uma dificuldade. Porque é tão bonito e tão deslumbrante que eu perdi um bocadinho a noção da composição e tanto achei que era uma forma de ir resolver uma coisa que eu ainda não sabia fazer. E também para pôr-me num sítio incómoda, porque eu gosto também de sentir, será que eu sou capaz de fazer?
Eu saio sempre só com uma câmara e sempre só com cores. Isto aprendi de José Manuel Rodrigues, que é nunca leves duas, leva só uma, porque se escolher já é tão difícil. Tens uma distância focal favorita? 80. E eu 35mm, 50. Sim, o mínimo de escolhas, porque eu já não estou sempre, é muito a indecisão. Esta foi uma das primeiras fotografias, um bocadinho inaugural, protocolo que agora esbate-se no conjunto, mas aqui havia esta coisa que é quando eu fotografo os rios, há um momento que eu gosto muito, que é, eu estou de um lado, ali é Espanha, aqui é Portugal. Primeiro há esta coisa de que Espanha é 1 hora mais tarde, portanto nós estamos no passado ou estamos no futuro, não sabemos muito bem. E depois também há uma coisa que eu gosto muito, que é, eu chego do outro lado de carro, vou, estaciono, ando, chego à água. E 10 dias depois, ou 15 dias depois, ou um mês depois, venho do outro lado, ando, chego à água e estive ali. E de repente o tempo não é linear, é uma coisa transversal. E eu gosto muito é um momento de uma grande alegria. E portanto, era uma das coisas que aconteceu neste momento desta fotografia. Ou também, por exemplo, aconteceu-me no Douro, ver no mapa um lugar que eu gosto dos nomes. Por exemplo, eu queria sempre ir a Freixo de Espada à Cinta, porque sempre gostei do nome e nunca tinha ido. E depois dizer, eu nunca fui ali. E depois chegar e dizer, não, mas que, claro, eu já tinha estado, era Barca d'Alva, mas tinha estado num sítio que não tinha tido a mesma perspectiva. Portanto, é infinito, o que também me dá muita esperança de pensar que isto nunca mais se acaba. E para acabar, eu apresento-vos o Maudire Benir, e este trabalho, como eu expliquei antes, preciso sempre de outro trabalho para puxar pelo outro, e este Maudire Benir é um conjunto de fotografias que eu comecei, ainda estava em Berlim, tinha acabado O Amor é Cego, acabado. Pensei que tinha acabado, sim, acaba porque eu podia falar daquela história e naquele conjunto há muitas fotografias que eu pus fora e de repente fui ver, para lá, o que é que eu pus de lado todo o tempo que eu não escolhi estas 20. E havia todo um conjunto de fotografias que eu continuo, portanto já passaram 3 anos, e a que eu quis chamar Maudire Benir, porque era um estado em que eu estava assim, de bem e de mal, e ao mesmo tempo pareceu-me que era mal dizer e bem dizer. Eu bem digo o momento, ou mal digo o momento em que isto aconteceu, mas que ao mesmo tempo é muito fotográfico sobre a boa sorte e a má sorte. A sorte nunca está sozinha, é má ou é boa, e que fotografar tem muito disto, o que é que eu estou ali e fotografo aquilo e não fotografo o resto, e eu estou perante esta coisa a abdicar de tudo o resto. E Maudire Benir, portanto, é preto e branco, e é um conjunto que se dilata e contrai, que é uma coisa que eu gosto, de não ter nenhuma responsabilidade de dizer eu preciso que feche ou que preciso que não feche. Para fechar ou para ser mais concreta, agora existe a travessia e, portanto, eu gosto de olhar para isto e de vez em quando vejo esta piscina ou um bocadinho a mesa de trabalho, o cabinet de curiosité, em que eu vou pondo coisa e depois eu fotografo sempre os mesmos elementos, na realidade, é sempre a mesma coisa, tento sempre melhorar um pouco, sempre cada vez mais justo, cada vez mais justo, cada vez mais perto. Portanto, há muitos elementos que se veem ao longo das séries, ou de isolar qualquer coisa ou um objeto, e a Maudire Benir é assim o meu laboratório onde eu sou assim mais livre, porque posso fazer o que eu quiser e bem entender.
Portanto, este é o último trabalho. Portanto, todos estes projetos que eu apresento aqui têm sido expostos. Portanto, obriga-me também, quando há uma exposição, obriga-me a fechar ou a ser mais severa. Mas eu continuo a alimentar estes 2 últimos. Os outros já está. São blocos acabados. E continua sempre a mesma coisa das distâncias e de tudo muito perto.
Obrigada.